Irmãos, nesta noite eu quero falar para vocês a respeito de marcas. Quando eu entro num supermercado, a pedido da minha esposa, Fábio, compra farinha de trigo. Eu chego lá, vejo os preços, aí eu mando para ela uma foto. Qual? E eu torcendo para ser o mais barato, mas não é. Porque marca traz consigo valores. Se você vai na gôndola dos refrigerantes, você percebe isso. Você pode ver aquele refrigerante de cola, preto, e aqueles outros genéricos, similares, e os preços como são. Porque marca traz consigo o seu valor. O seu valor. E eu queria falar para vocês rapidinho sobre as três marcas mais valiosas do mundo hoje. Primeira marca mais valiosa do mundo hoje, um estudo feito em janeiro deste ano, é da Amazon. 150 bilhões vale esta marca. A segunda marca mais valiosa do mundo é da Apple. 146 bilhões de dólares. E a terceira é Google. 120 bilhões de dólares. Quando nós olhamos para esses números grandiosos a respeito dessas três marcas, nós vemos que de fato são três empresas poderosas, empresas com produtos excelentes. Se você me convida para ir na sua casa e fala assim, Fábio, traz um sorvete e um refrigerante, eu chego com um refrigerante genérico, aquilo já estou mostrando que aquela marca ela não é tão boa assim. Mas se eu chego com um dos melhores, uau, todo mundo já cresce o olho. Agora pensando sobre marca, diante de marcas valorosas, qual é uma marca que nós precisamos ter? E essa marca que nós precisamos ter, uma marca de valor, ela parte a partir de Deus. Deus ele tem algumas marcas, algumas características que são inerentes a Ele e que são também comunicáveis a nós. A primeira marca que eu posso falar a respeito da marca do amor. Deus, ele é amor. Deus é amor. Marca de Deus. Deus é amor. Deus também é justo juiz. Deus é justo juiz. Ele julga com retidão. E uma marca que tem sido popularizada de uma maneira grandiosa, pelo menos há uns 20 anos para cá, de maneira exorbitante, é a marca do quê? Da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Muitas canções, muitas marcas. Na época tinha um jogador de futebol brasileiro aí, famosão, que tudo estava lá, Deus é fiel, para lá e para cá. Certa vez eu estava andando em Guarulhos, que é a minha cidade que eu cresci, que eu morei desde os meus 5 anos lá, atravessando uma rua, aí eu vejo atrás de um carro, estampado enorme um adesivo lá, Deus é fiel. Como era comum, vários carros, adesivos, mas tinha um acréscimo naquele adesivo embaixo. Deus é fiel. E você? E você? A marca de valor que nós precisamos ter, a igreja do Senhor Jesus precisa demonstrar, é a marca da fidelidade. É a marca da fidelidade. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Daniel capítulo 3. Mas antes de lermos Daniel capítulo 3, eu quero ler com vocês, nós leremos juntos um texto em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15, que vai estar sendo projetado, que deve ser a base, deve ser o alicerce, para que eu e você tenhamos o desejo de sermos sempre fiéis a Deus. Não quero abrir apenas um texto do Antigo Testamento, um texto inspirado por Deus sim, mas não quero apenas abrir um texto e colocar sobre nós o peso da moralidade, do moralismo, melhor dizendo. Mas sim o peso da verdade de Deus baseado em Cristo Jesus, pela sua graça. Então vamos ler juntos 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15. Vamos lá? Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos,
logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E quem é essa pessoa? Jesus. Vamos ler mais uma vez este texto, que é o alicerce para que, ao olhar para Daniel capítulo 3, com essas lentes, as lentes de 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15, é a lente que devemos ter como uma motivação para lermos Daniel capítulo 3. Não é que, de fato, são textos distintos, mas a motivação do cristão deve ser olhar para o amor de Deus. Vamos mais uma vez? Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, olhando para Cristo, para o seu amor demonstrado na cruz, nós precisamos sair, ao olhar este versículo, constrangidos. Constrangidos. Constrangidos pela cruz, constrangidos pelo amor de Deus. No início da minha conversão, um pastor da nossa igreja, ali, ele estava pregando este versículo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. E ele falando sobre o constrangimento desse amor de Cristo. Ele usou uma ilustração que hoje está muito bem esclarecido para mim. Na época não ficou meio duvidoso, muito estranho, nebuloso, mas hoje é claro. Ele disse o seguinte, que na Coreia do Sul, um pastor tinha ido, americano, levou algumas pessoas para conhecer um trabalho que uma igreja cristã na Coreia do Sul fazia com leprosos, pessoas com hanseníase. Só que eles não podiam chegar porque eles trabalhavam com pessoas com estágio já avançado da doença. Então, aqueles irmãos pegavam suas câmeras e davam um zoom para ver como que aqueles irmãos coreanos tratavam as pessoas com hanseníase. E ele começou a dar o zoom, chegou bem perto e ele viu aquela irmã limpando as feridas feias do corpo daquela pessoa. Ele ficou observando, e aí quando aqueles irmãos vieram, né, falou, olha, que bonito o trabalho que você faz. Aquele que estava a câmera falou assim, olha, se alguém poderia me dar $1 milhão, eu não faria o que você fez. De forma alguma, 1 milhão, 10 milhões, uma coisa que jamais eu faria. Olha, parabéns para você, mas eu não faria isso. Aí a irmã vira para ele e fala assim, mas eu também não faria isso, nem por $1 milhão. Então por que você fez? Porque o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me constrange. O constrangimento diante do amor de Deus é um constrangimento que é uma moeda de duas faces. É uma moeda que um lado mostra de fato a vergonha do nosso pecado diante da santidade de Deus. Como o outro lado da moeda é a motivação de olhar para a graça, para a misericórdia de Deus ao meu favor, e de uma resposta de que eu quero servi-lo e servi-lo bem. Olhando para esse texto, agora vamos ler Daniel, capítulo 3, de 1 a 7. Motivados em serem fiéis a Deus? Espero que sim. Nós vamos ler esse capítulo todo, não de uma vez. Por isso, esteja com a sua Bíblia aberta ou ligada, se for por algum dispositivo eletrônico. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais
para assistir à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficar em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada. Ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Este rei, soberano na Babilônia, um homem cheio de poder, um homem cego por poder, agora ele quer que todos o adorem como seu Deus. E ele faz uma estátua para que, quando ouvirem o som de toda aquela sorte de instrumentos, todas as pessoas se prostrem em direção àquela estátua e o reverenciem. Mas para os hebreus, o povo hebreu, que é um dos povos cativos na Babilônia, aquilo vai de contra um dos mandamentos de Deus. Existe ali uma pressão para que eles venham a desobedecer a Deus. A ordem que é dada é o seguinte: quando ouvir a música, prostre-se, e se não se prostrar, ou seja, tem uma pressão terrível. Vocês serão mortos. Vocês serão lançados à fornalha de fogo ardente. É assim que vai acontecer. Vocês não precisam me amar, vocês só precisam ouvir e obedecer. Deus exige, o Deus verdadeiro exige que o seu povo o adore. E nós aprendemos em Cristo que o adorem em espírito e em verdade. Nós aprendemos que nós devemos adorar a Deus em resposta ao amor que Ele demonstrou, e devemos fazer isso em amor, em devoção. Não existe nenhum temor a nós, além do temor a Deus, para que não venhamos a nos prostrarmos a outros deuses. Mas a Nabucodonosor, isso funciona de uma maneira bem diferente. Então eu queria que vocês pensassem, vocês imaginassem, usassem aí a sua cabeça de situações que são pressões na sua vida. Porque a tensão era: ou nós obedeceremos a Deus, ou nós obedeceremos a Nabucodonosor. Êxodo capítulo 20, 4 e 5 diz: não farás imagem de escultura, não te curvarás a elas. Ou seja, não preste culto, não adore a imagens, adore apenas o Deus verdadeiro. Pressões de hoje em dia. A mentira é uma pressão, é uma tensão para você, porque nós sabemos que o servo de Deus, ele deve sempre falar a verdade. É uma tensão diante de situações do trabalho, de casa. Porque eu só falar a verdade, eu lidarei com algumas consequências difíceis. Ou eu não terei mais aquele ganho, aquele tipo de ganho que eu tenho, que me dá alguns prazeres de ter algumas viagens e outras coisas mais, mas é a base da mentira. Será que estou disposto a abrir mão? A imoralidade que nos cerca, ainda mais agora na iminência aí do carnaval à nossa volta, os meios de mídia tentando nos engolir, ganhar nossa mente, o nosso coração. Nós aprendemos em Cristo que nós temos que viver em santidade. O Senhor morreu por nós e Ele nos deu uma nova vida para vivermos na sua presença.
Há pressões, eu citei algumas, existem outras tensões, outras pressões que estão diante de nós, que conclamam: rendam-se a mim, adorem a mim. Mas o povo de Deus precisa ser fiel, Senhor. Precisa obedecer a Deus, porque ele só deve se curvar e adorar o único e verdadeiro Deus. Eu entendo que aquela pressão na Babilônia era uma pressão muito difícil. Diante deles estava uma situação lá, eles estavam vendo aquela fornalha pegar fogo. Mas a quem obedecer? Nabucodonosor? Ou Deus verdadeiro? Devemos ceder às pressões? Ou obedecer em amor os mandamentos de Deus? Vamos continuar nossa leitura. E vamos ver como podemos ser um povo de Deus fiel a Ele. A nossa leitura começa do versículo 8 a 12. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não o adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Uma característica do povo que é fiel a Deus é um povo que teme a Deus. Simples assim. Deveria parecer outro aí, mas é o povo que teme a Deus. É o povo que teme a Deus. E o que é temer a Deus? Eu creio que temer a Deus é o resultado que eu tenho, que qualquer pessoa pode ter, à medida que nós nos relacionamos com Ele, conhecemos o seu caráter, sabemos daquilo que Ele é capaz de fazer. Se você conhece uma pessoa ruim e sabe quanto essa pessoa ela é vingativa, você evita ter problemas com ela. Agora, quando você conhece a Deus, o Deus verdadeiro revelado em Jesus, o Deus que se aproximou de nós, Ele que é a imagem do Deus invisível, você começa a temê-lo. Tem algumas palavras que eu escuto aí, já ouvi de parentes, já repreendi de outras pessoas, que para mim elas não se encaixam. Sabe qual é? É aquele pessoal que vive na bagunça, vive afastado de Deus, mas ele quando vai falar sobre a fé com você, ele fala assim: olha, eu bagunço, mas o temor de Deus está comigo. Não. Já ouviram isso? Não, eu estava lá na balada, eu aprontei, mas o temor do Senhor estava comigo. Eu só não sei de que Senhor, porque do Deus verdadeiro não é. Não é, porque se conhecemos a Deus, se conhecemos a Cristo, nós queremos retribuir a Ele o amor que recebemos dEle. E nós não retribuímos este amor a Deus fazendo tudo aquilo que Ele não gosta, que Ele odeia, que é o pecado. A característica que nós vemos nesses amados aqui, Sadraque, Mesaque e Abidnego, é uma característica de pessoas que querem ser fiéis a Deus, que estão prontas para morrer. Prontas para morrer. Prontas para morrer. E dispostas a lutar contra o pecado. Pronto para morrer, para pecar não. Estou pronto para morrer por ser fiel a Deus, mas não estou pronto para pecar e desobedecer a Deus de uma maneira voluntária.
fato, o pecado é latente, nós iremos tropeçar. Nós iremos tropeçar, sim. Mas é um acidente na nossa caminhada, não é uma atitude deliberada. Isso não pode acontecer. Tenta imaginar numa viagem, num lugar pedregoso, ruim, que você sabe que a viagem lá de 8 horas ela é difícil, e você chega ao final daquela viagem e pergunta assim, como foi a viagem? Foi boa. Foi tudo bem? O pneu furou umas 3 vezes, né? A gente sabe que a estrada é difícil, mas chegamos bem. São situações difíceis. O problema é fazer da viagem sempre uma troca de pneus. Porque eu estou sempre disposto a escolher aquilo que é errado. Quem teme a Deus foge daquilo que o desagrada. Está pronto para entregar a sua vida, mas não está pronto para pecar. É o que esses irmãos mostram para nós. Provérbios, que nós temos visto às quartas-feiras, 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, de Deus, ele é prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio de saber lidar com a vida de uma maneira edificante, de uma maneira boa, ter habilidade de lidar com as circunstâncias adversas da vida, para que em tudo possa agradar o Senhor. E o conhecimento de Deus é prudência. É Ele que vai fazer eu não chegar perto de situações que podem me levar à tentação, e uma vez vindo a tentação, me levar à queda. Uma pessoa sábia, ela não fica andando na linha, beirando as cercas, pronto para pular. Ela se afasta de qualquer situação que pode levá-la à tentação, e uma vez vindo a tentação, a queda. As tentações podem vir sobre nós, mas muitas das tentações é o nosso coração que provoca, e nós somos seduzidos por ela. E nós vemos Sadraque, Mesaque e Abednego, ouvindo a ordem do rei, eles não se prostraram. E eles não fizeram isso porque eles conhecem o Deus de Israel. Eles sabem que se curvar aquela estátua é um pecado. É uma desonra ao Deus deles e dos seus pais. É uma desonra ao Deus que libertou o povo que ficou cativo durante 400 anos no Egito. Era uma desonra. Eles temem a Deus. Se nós flertamos com o pecado, se nós buscamos o pecado de uma maneira deliberada, não diga que teme ao Senhor. Mas há momento de hoje, clamar a Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque o pouco que eu te conheço, eu sei que o Senhor é um Deus bom e amoroso. E eu quero honrá-lo, porque o Senhor provou o seu amor na cruz. A característica de um povo que ama a Deus, que quer ser fiel a Deus, é um povo que o teme. Que o teme. Dando continuidade à nossa leitura. A partir do versículo 13. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei:
Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. A primeira característica do povo fiel a Deus é um povo que teme a Deus. E a segunda característica é o povo que não teme as pessoas. E o que tem feito especificamente jovens, pessoal dessa geração, a negarem a Deus? Temor a homens, ter medo do que os outros pensam ao seu respeito. Poxa, mas se eu tomar esse caminho, ninguém toma, como que eles vão me tratar depois disso? E o que é temor a homens? Temor a homens é o resultado que tenho quando não temo ao Senhor, pois o que os outros pensam e esperam de mim é mais importante do que Deus pensa e espera de mim. Vou dar um testemunho do meu pai, falecido, está com o Senhor, graças a Deus. Meu pai foi durante muitos anos agente vistor da Prefeitura de São Paulo. Fiscal. Se é que vocês me entendem. Meu pai, depois que ele se converteu, ele começou a mudar totalmente as suas atitudes. Totalmente. Isso começou a incomodar as pessoas que trabalhavam com ele. Poxa, ele não pega mais caixinha. Isso vai prejudicar a gente ali depois. E aí o que acontecia? O pessoal ia sair para trabalhar e falou assim: Jesuíno, você vai ficar em casa. Você vai ficar aqui na repartição. Você não vai sair com a gente. Ele era tolhido de trabalhar dos seus demais companheiros. Porque a sua postura agora como cristão de não fazer mais aquilo que era errado incomodava aqueles que queriam continuar a fazer errado. E ele voltava para casa chateado com aquilo. Eu falava: pai, alegres. Alegres. Antes as pessoas te odiarem por você fazer o bem do que por você fazer o mal. Você está fazendo aquilo que é bom. Você hoje teme a Deus. Não importe com as pessoas. E nós podemos fraquejar se nós não estivermos alicerçados na verdade de Deus e temendo a Deus. Nós iremos fraquejar com olhares dos outros. Provérbios 29 e 25 diz assim: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Provérbios 29 e 25. Quem teme o homem cai em armadilhas. Pense na sua vida. Quantas vezes que você temeu? Eu já temi pessoas. E quais armadilhas se armaram e eu caí. Mas quem confia no Senhor está seguro. O Vitor fez a leitura do Salmo e esse Salmo enriqueceu meu coração. Nós podemos confiar no Senhor. E só pode confiar no Senhor quem o teme, quem o conhece e sabe que Ele é digno de toda a confiança, porque Ele não falha. Ele não falha. Dos versículos 19 a 27. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou.
deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. O rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro neles. A característica de que deve temer a Deus, que não deve temer a homens, e que o povo de Deus deve esperar sempre a resposta do Senhor. Quando o rei os ameaçou, mais uma vez, pessoalmente, usando da sua pessoa, olhando nos olhos daqueles 3 judeus, era: eu quero ver se na minha frente vocês não vão se prostrar. E eles não se prostraram. Porque o temor a Deus não fazia ele temer aquele rei poderoso, com a iminência de morte. Ele falou assim: se o Senhor Deus quiser livrar-nos, Ele vai livrar-nos. Mas se Ele não quiser, mesmo assim nós não nos prostraremos. O nosso compromisso é com Deus. É a Ele que eu temo, é a Ele que reverencio, é a Ele que os meus ouvidos estão atentos para obedecer. Não é o Senhor. E um princípio que eu aprendi logo cedo é que eu tenho que obedecer às autoridades. Eu tenho que obedecer, no caso, quando me converti, os meus pais. Eu tenho que obedecer o patrão, eu tenho que obedecer as autoridades que são constituídas sobre mim. Mas se elas me pedirem para fazer algo que vai contra os mandamentos do meu Deus que comprou a minha vida com sangue precioso, eu direi não. Direi não, porque eu estou pronto para morrer, mas não estou pronto para pecar. Porque eu quero ser fiel a Deus. Eu não sei se isso ainda acontece aqui com a juventude, mas na minha época, papo de velho, né? Na minha época, eu ficava assim: Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Qual é a sua vontade para a minha vida? Vocês ainda fazem isso, jovens? Faz? Vocês têm isso aí, chegar nas suas orações? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu tinha muito disso. O que o Senhor quer de mim? E uma das coisas que eu falava: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E outra coisa que eu quero dizer: eu quero ser fiel ao Senhor, eu quero viver para o Senhor, eu quero amá-lo. Muitos tropeços eu tive. Mas a cada tropeço, eu sempre tive a mão do Senhor estendida com a sua graça e misericórdia para me fortalecer. Mas eu não vou me entregar a falsos deuses. Por mais latentes e próximos que tentam nos assediar, nos agarrar, nos arrancar da presença do Deus verdadeiro. Esses irmãos, eles esperaram a resposta do Senhor. Era uma resposta que poderia vir com o livramento, como nós lemos que aconteceu, como também poderia vir com a morte deles. Nós sabemos que no período deles, muitos profetas foram mortos.
Profetas que foram fiéis a Deus até a morte. Hoje há muitos cristãos, muitos irmãos sendo perseguidos em diversos lugares do nosso país e do mundo, e não abrem mão da fé. Certa vez eu vi um missionário, que agora me foge, Miguel Zuger, era isso o nome? Miguel Zuger. Ele foi um convertido, um palestino convertido à fé cristã. E aí quando falavam da igreja perseguida, a igreja sofredora, ele falava assim, não chama aquela igreja perseguida de igreja sofredora. É uma igreja alegre, uma igreja que ama o Senhor, uma igreja que mesmo as provações, na iminência de morrer, ela continuou cantando, louvando a Deus e servindo a Deus com fidelidade. Talvez aquilo que nós costumamos agradecer pode ser um grande perigo para a nossa caminhada de fé. E o que eu estou falando? Da nossa liberdade. Da nossa liberdade. Graças a Deus. Não estou pedindo para Deus me mandar perseguição. Por outro lado, Ele pode mandar, Ele pode permitir. Mas uma coisa nós aprendemos, o Senhor está conosco. É promessa do Senhor Jesus. Estarei convosco até o último dia, até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês, como o Senhor estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. E os livrou. E os livrou. Não tema homens, meus queridos. Seja fiel a Deus, com base naquilo que Ele revelou, que Ele fez por nós na cruz do Calvário. 1 Coríntios 10:13 diz assim, não sobrevenha a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. E o que é a ideia da fidelidade de Deus aqui? Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Está difícil? Existe uma pressão? Existe. Mas lembre-se, se ainda essa provação, essa pressão, essa tentação está diante de você e não saiu, o Senhor está lhe dando força. E quando chegar o momento, o final, que ali não aguenta, Ele vai te dar um escape. Aí cabe você escolher, sair ou não. Escapar. É promessa do Senhor. Aqui diz, Ele é fiel. Ele é fiel. Um certo jovem, muitos anos atrás, com o desejo de ser fiel a Deus, solteiro, tinha prometido o Senhor, orando por uma esposa, querendo ser fiel. Ele fez uma viagem, acabado de se converter, ele fez uma viagem para a casa dos seus primos. E aí, aquela coisa de primo, né? Final de ano, ano novo. E aí, você é virgem? Sou. Vai virar o ano diferente. Nós vamos resolver isso aqui para você. E ele, não, fica tranquilo. Eu sou crente agora. Não, para com esse papo de crente, nós vamos resolver isso daí. Isso daí você não pode, você já tem mais de 18 anos. Não, está errado, senhor. Nós vamos resolver, nós temos um pessoal aí que vai resolver esse negócio para você. Como se aquilo fosse um problema. E ele se viu realmente muito pressionado diante daquela situação. Ele falou, a única coisa que eu posso fazer aqui é orar. Senhor, me livra, porque eu estou cedendo a respeito do mais o temor aos homens do que a vontade de poder mudar a história dele ali, a respeito disso. Ele foi para o banheiro, se ajoelhou ali e clamou, Senhor, socorro. Socorro. Eu não estou encontrando forças para dizer não para os meus primos, mas eu estou dizendo não, Senhor, eu não quero fazer isso, me ajuda. Me ajuda. E aí ele saiu, sentou ali na sala, aí um primo falou assim, já está tudo certo. E aí quando eles entram no elevador, quando sai do elevador do prédio, cai um temporal. Chove muito forte, como nunca choveu. Aí eles entram no carro, toca o celular. Alagou tudo aqui. Não tem mais festa no clube.
Não tem mais esquema. O primo vira para ele e fala assim: você é um azarado mesmo, hein? Olha, a chuva caiu. Vai continuar assim o resto da sua vida. Ele sobe, vai para o banheiro e fala: glória a Deus. Glória a Deus, porque ele esperou no Senhor uma resposta. Eu não sei se estava para chover, eu sei que choveu e o negócio não aconteceu, e Deus atendeu o clamor dele. Deus deu o escape. Por mais absurdo que isso talvez possa parecer para algum de vocês, Deus deu o escape, porque o desejo do coração daquele servo de Deus era ser fiel ao Senhor. Terminando a nossa leitura dos versículos 28 e diante, disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram em quem? Nele. Desafiaram a ordem do rei. Quem está falando isso? Nabucodonosor. Nabucodonosor está falando. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Deus é glorificado. Da mesma forma que o profeta no Antigo Testamento diz que Deus é blasfemado pelo mau proceder do povo. Quando o povo ele teme a Deus, ele quer ser fiel a Deus, ele leva isso até as últimas consequências, Deus é glorificado. Logo que eu vim para cá, eu acabei recebendo alguns vídeos de irmãos sendo martirizados por causa da sua fé na África Negra. Se eu não me engano, na Costa do Marfim. E uma cena que me chocou muito quando está filmando daquelas pessoas serem queimadas vivas, é de uma senhora pegando fogo e ela cantando. Naquele momento, o meu coração estava triste por ver uma irmã na minha fé, que tem a mesma fé que eu, sendo martirizada, mas ao mesmo tempo meu coração estava exultante, porque naquele momento ela estava glorificando a Deus. Ela estava honrando o seu Senhor. Ela estava provando que amava o seu Senhor com a sua vida. E nós não podemos nos entregarmos ao pecado, aquilo que desagrada o Senhor, de sermos infiéis na nossa vida por coisas tão banais. O Senhor nos deu o seu Espírito Santo, Ele nos fortalece e nos fortalecerá. Precisamos temer a Deus. Precisamos conhecê-lo mais e mais, porque tudo aquilo que nós devemos fazer, temos que fazer para a glória de Deus. Para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O rei Nabucodonosor, um pagão, ele reconheceu que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego é o Deus Altíssimo, é o Deus verdadeiro, é o único Deus que poderia livrá-los daquela maneira, e Ele o fez. Mas mesmo se Ele não nos livrar, Ele prometeu, irmãos, Ele está conosco. Ele está conosco. Ele está conosco. Para terminar, eu quero ler com vocês uma música, como de praxe, e como de praxe também não irei cantar. É uma música que a Sara, esposa do pastor Luiz, ela cantou no seminário. É
Uma música que é baseada numa das orações dos puritanos. O irmão Cláudio Santana, ele fez uma adaptação, não sei se todos conhecem, alguns conhecem aqui. Ele fez uma adaptação dessa oração em canção e a Sara, ela cantou. Eu quero ler para vocês. Vocês podem acompanhar a leitura. Eu não tenho sido fiel por inteiro a ti, ó Deus imutável. Os meus valores tão distorcidos me impedem de te compreender melhor. Eu falo teu nome, ó Senhor, sem a reverência devida ao temor. Estou tão distante de ser o que esperas de mim. Quando tu queres guiar meu viver, eu escolho o caminho mais fácil. Eu deixo de orar e buscar a tua face em troca da tua própria obra. Até a minha oração é imperfeita na motivação. Estou tão distante de ser o que esperas de mim. Eu quero dedicar-te minha eterna lealdade, com mãos limpas, coração puro, humilhado perante os teus pés. O que eu mais quero é levar o meu coração de volta para ti. Eu quero dedicar-te minha eterna lealdade, com mãos limpas, coração puro, humilhado perante os teus pés. O que eu mais quero é levar o meu coração de volta para ti. O que eu mais quero é levar meu coração de volta para Deus. Porque Ele já limpou as minhas mãos. Ele limpou meu coração no perdão de Jesus. Eu posso servi-lo na graça de Deus, na misericórdia de Deus e ser fiel a Ele. É a minha oração para vocês. E eu convido-os a orarmos juntos neste momento.